Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa meditação, a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pela fé no capítulo 4 do livro de Números. O Senhor falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, por seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Esse será o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu. Cobrirão com ele a arca da tábua da aliança, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa da proposição da presença, eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da oblação, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espevitadores e seus apagadores e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpura azul celeste e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los sobre um pano de púrpura azul celeste e os recobrirão com uma coberta de couro fino e porão tudo sobre os varais para recarregar. Retirarão as cinzas do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano púrpura roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício, os incensários, os garfos, as pás, as bacias e todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino e em seguida colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar o acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem, contudo, tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático da oferta costumeira de cereal, a oblação perpétua e do óleo especial da unção. Terá a superintendência de todo o tabernáculo e tudo que nele existe, dos objetos sagrados, dos seus acessórios. Então, o Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para o seu serviço e seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. O Senhor falou a Moisés e disse: faz também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos e em condição de servir o exército e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Esse será o serviço dos clãs dos gersonitas, sua função e sua responsabilidade. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro em sua taxa coberta de peles finas que a
a recobre a cortina da entrada da tenda do encontro. As cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário. Farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos e transportes, se fará sob as ordens de Arão e de seus filhos. E vós determinareis expressamente o que devem carregar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas da tenda do encontro. Seu trabalho estará sob a ordem de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fará também o recenseamento dos filhos de Merari, por clãs, segundo casa patriarcais. Fará o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o trabalho da tenda do encontro. Esse é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda do encontro. Carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas, suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com com a sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Meraritas, e todo o seu serviço na tenda do encontro contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o licenciamento dos filhos de Coate, segundo seus clãs e os grupos familiares. E todos os homens de 30 e 50 anos a 50 anos aptos para fazer o serviço militar, encarregados do trabalho da tenda do encontro, contaram-se com seus clãs 2.750 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem do Senhor, transmitida por Moisés. Faz o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo seus clãs e casas patriarcais. Fez-se todos os homens de 30 e 50 a 50 anos aptos para o serviço militar e encarregados de trabalhar na tenda do encontro. Contaram-se 2.630 homens recenseados segundo os clãs e as casas patriarcais. E esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aquele que devia servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão segundo a ordem do Senhor. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos capazes de servir no exército, encarregados do trabalho da tenda do encontro. E contaram-se, segundo seus clãs, 3.200 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem do Senhor comunicada ao povo por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro, somaram 8.580 recenseados. E se fez o recenseamento deles segundo a ordem do Senhor, anunciada por Moisés, atribuindo a cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Que livro fantástico, né, queridos? Queridos. É o próprio Deus Criador que se revela ao seu povo. O Deus resgatador que arrancou seu povo com o braço forte das mãos do faraó. O Deus provedor que sustenta o seu povo no deserto. É o Deus legislador que se preocupa com cada detalhe da vida do seu povo. E agora, Deus, esse mesmo Deus, está organizando o seu povo para que possam entrar na terra que mana leite e mel, para descansar e para desfrutar completamente da terra prometida. Tudo organizadinho, nos mínimos detalhes.
Esse livro é uma verdadeira afronta, né, para os crentes que vivem nesse mundo como se eles fossem turistas. Deixa muito claro que nós estamos nesse mundo apenas de passagem, como peregrinos. E como peregrinos, o nosso foco deve estar nas mensagens espirituais. O cristão precisa estar sempre muito atento na legitimidade dos líderes espirituais. Ele precisa ver se eles vivem separados para Deus mesmo, consagrando e dedicando exclusivamente a sua vida a Deus. Se eles vivem pela congregação, porque infelizmente a terra está cheia de falsos líderes. Muitos queridos falsos líderes se levantaram no meio das congregações e esses falsos líderes, eles vivem como turistas neste mundo, desfrutando dos sabores dessa terra, contaminando as suas vestes numa vida de pecado, de incoerência, de rebeldia, levando o povo da congregação a perambular em círculos nos desertos desse mundo. Isso é muito triste. Um líder espiritual não pode viver como quem não tem um senhor para obedecer, ou como quem depende da força do seu braço. Quem não consegue viver dependente do Senhor, completamente dependente do Senhor, não está apto para dirigir o povo de Deus. Esse capítulo aqui ensina que nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote tinha que ser um levita para servir no Senhor, ao Senhor no santuário, né? E isso quer dizer que quando nós vivemos separados do mundo, para o exclusivo serviço do reino de Deus, nós levamos as coisas de Deus a sério, criando cada dia mais distância do pecado. No reino de Deus tem muito trabalho, todos têm deveres e é tudo muito organizado. Olha isso, cada tribo, cada família tinha sua função muito bem especificada. Aqui, dos versículos 1 até o 20, essas funções dos coatitas, bem especificadinhas. Depois do 21 até o 28, as funções dos gersonitas. Depois do 29 até o 33, estão as funções dos meraritas. E só filhos de Arão podiam atuar nos rituais sagrados do santuário, né? Depois dos versículos 34 até o 37, tinha 1.750 coatitas com idade de 30 a 50 anos. A partir do 38 até o 41, tinha 2.630 gersonitas de 30 a 50 anos. Depois, nos 42 até o 45, Moisés, desculpa, do 42 até o 45 eram 3.200 meraritas de 30 até 50 anos, né? No versículo 37, no 41 e no 45, Moisés e Arão contaram cada um dos que entrariam no trabalho do santuário. E depois do 46 até o 49, até o final, eles contam que eram 8.580 os levitas com idade para ministrar no santuário. Nós lembramos aqui que não existe mais a tribo de Levi e que na cruz de Cristo ele fez de
todo cristão um sacerdote. Nós formamos um reino de sacerdotes do Senhor. A nossa função como cristão é adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo especificou muito bem. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para honrar e glorificar a Deus. Os cristãos não podem ser indiferentes, preguiçosos, omissos. E eles devem viver em santidade, trabalhando incansavelmente para espalhar a boa notícia da salvação ao mundo. O cristão precisa viver como quem sabe que está de passagem, como uma ferramenta afiada para representar fielmente o Deus de Israel para todos os descrentes. Entenderam isso, queridos? O cristão precisa viver como quem sabe que está de passagem nesse mundo. E ele vive como uma ferramenta afiada para representar fielmente o Deus de Israel para todos os descrentes nessa terra. Queridos, se você se você já é um crente em Deus, mas vive como um turista, se contaminando aqui com as imundícias do pecado, eu te convido a parar tudo o que tu está fazendo agora mesmo. Muda a rota. Se santifica para o trabalho do reino, para que tu se encontre preparado aqui para viver eternamente na presença do Rei. Repito, se você já é um crente em Deus, mas está vivendo aqui nesse mundo, como se tu fosse um turista, se sujando, se contaminando, vivendo como se nada existisse além daqui, eu te convido agora, para tudo o que tu está fazendo, muda a rota. Muda a rota, começa a santificar a tua vida para o trabalho do reino de Deus, sabendo que tu não é um turista e sim, tu tá de passagem aqui. Muda a rota para que tu se encontre preparado para viver eternamente na presença do Rei. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.